Olá pessoal, meu nome é Raquel Coutinho, estudante da disciplina Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, ministrada pelos professores Marco dos Santos e Carlos Francisco Simões Gomes. O objetivo dessa apresentação é falar um pouquinho sobre o artigo Análise de riscos relacionados à corrosão de tanques atmosféricos, uma abordagem multimetodológica a partir do FRAM e do método Electrimor. Esse artigo ele foi publicado no SINPEP no ano de 2021 pelos autores Eric Pinto Moreira, Igor Pinheiro de Araújo Costa, Fernando Benedicto Maier, Carlos Francisco Simões Gomes e Marcos dos Santos, na área de Engenharia do Trabalho e na subárea Gestão de Risco de Acidentes do Trabalho. Falando um pouquinho sobre a introdução, o autor vai iniciar abordando o tema da corrosão, que é um fator frequente no cotidiano da sociedade que pode ser considerado um problema, tanto no viés saúde, segurança e meio ambiente, também quanto no viés econômico. Quando a gente olha no viés aqui de saúde, segurança e meio ambiente, ele foca muito aqui nos acidentes. E para isso, ele pega o estudo de Shang Lin, de 2006, para exemplificar, no qual Shang Lin avalia 242 acidentes em tanque e desses 26% eram em terminais de armazenagem e 7% tiveram como consequência trincas, fraturas ou rupturas do tanque, devido à corrosão. Quando a gente olha aqui no viés econômico, ele fala do custo que a corrosão gera. Para exemplificar, ele pega o estudo de Koch, de 2016, que ele fala sobre o custo global relacionado à corrosão, que está em torno de 3,4% do PIB mundial. Então, convertendo aqui, pegando somente o Brasil, ficaria em torno de 251,6 bilhões. E mostra a importância do estudo da corrosão e suas relações com os fatores causais de defeitos e falhas operacionais. Por isso, a importância do desenvolvimento de soluções e ações que mitiguem ou previnam a sua ocorrência e eventuais consequências. Então, a finalidade do estudo é propor uma nova metodologia para avaliação de riscos relacionados à corrosão atmosférica em tanques de armazenagem. A metodologia consiste em utilizar a abordagem de apoio multicritério à decisão, utilizando dois métodos, o Electrimor, para gerar uma classificação de risco desses ativos industriais, no caso, os tanques, e o método FRAM, para melhor compreender o desempenho de sistemas complexos de contexto sociotécnico. Falando um pouquinho sobre a metodologia, apresenta aqui o fluxograma metodológico do estudo, no qual no primeiro momento buscou-se entender o problema, então buscou-se entender o que era a corrosão, terminais de armazenagem, riscos, a classificação. No segundo passo foi feita uma revisão bibliográfica, no qual foi composto tanto por tanques atmosféricos, corrosão atmosférica, no método FRAM e o método Electrimor. Terceiro passo foi feita a definição de critérios, tanto utilizando a revisão bibliográfica do passo anterior, também utilizando o método FRAM. O quarto passo foi o levantamento dos dados, então foram pegos registros históricos in loco. O quinto passo foi a aplicação do método, então pegando os dados levantados, fazendo a modelagem, utilizando o método Electrimor e verificando os resultados. E o sexto e último passo foi a classificação dos tanques em 3 tipos de risco: risco alto, médio e baixo. O primeiro assunto a ser abordado na revisão bibliográfica é sobre tanques atmosféricos, muito utilizado na indústria de óleo e gás. Após a exploração e produção dos hidrocarbonetos, o petróleo produzido é transportado para o continente e refinado. Durante essas fases, o petróleo e seus derivados, eles precisam ser armazenados e geralmente são em tanques atmosféricos de armazenamento. Essa figura aqui ao lado ilustra esses tanques. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Naturais e Biocombustíveis, de 2019, no Brasil existiam 110 terminais autorizados. Desses, 61 eram terminais aquaviários e 49 terminais terrestres, e totaliza aqui no Brasil 2.014 tanques. Em sua maioria, esses tanques eles são construídos utilizando o aço carbono, e um dos grandes problemas enfrentados por eles durante o ciclo de vida é a corrosão. E para mitigar o risco da corrosão,
são realizadas inspeções periódicas. O segundo assunto abordado é sobre corrosão atmosférica. Exposição de materiais metálicos a diferentes tipos de atmosfera é o que torna característico a forma de corrosão conhecida como atmosférica e varia de acordo com as características, que pode ser temperatura, umidade relativa, tempo de exposição da superfície ao filme de eletrólito, entre outras. De acordo com a norma ISO 9223/2012, ela classifica as atmosferas em 6 categorias de corrosividade. Então, a gente tem a categoria C1, que é a corrosividade muito baixa, C2 baixa, C3 média, C4 alta, C5 muito alta e CX extrema. A localização do terminal abordado no estudo, pelas características que os autores relatam, coloca a classificação de corrosividade da sua atmosférica na categoria C5 ou CX, então muito alta e extrema. Falando sobre o método Fram, o método assume que necessariamente não há uma relação causal para acontecimentos baseando-se nos princípios das engenharias de resiliência. Ele considera os elos não técnicos de sistemas, que são representados principalmente pelos fatores humanos. Seus princípios são equivalência de sucesso e fracasso, emergência, ajustes aproximados e ressonância funcional. E o processo consiste em identificar e descrever as atividades, identificar as variabilidades, agregar as variabilidades e desenvolver a recomendação. As atividades modeladas utilizando-se do método Fram são descritas considerando 6 aspectos. O aspecto control, que é aquilo que regula a função, output, aquilo que é o resultado da função, resource, que é aquilo que é necessariamente consumido pela função, precondition, que é a condição do sistema que devem ser atendidas antes da função ser executada, input, que é aquilo que ativa a função ou é usado ou transformado para produzir o output, e o time, que são aspectos temporais que afetam como a função é executada. O software utilizado para fazer o modelo foi o Fram Model Visualizer, desenvolvido por Rio em 2021. Falando um pouquinho sobre o método Electrimob. O autor fez a escolha desse método por ele permitir a avaliação das alternativas com base em múltiplos critérios com entrada de pesos ordinal, por ele separar as alternativas em classes pré-determinadas, por ser multidecisor e por ser um método não compensatório. A aplicação do método consiste nesses seis passos abaixo. Primeiro, se define as alternativas sob avaliação, estabelece os critérios, obtém os dados para os critérios estabelecidos relacionados a cada alternativa definida, depois determina as relações de preferência para cada critério, atribui os pesos do critério e indica a relação de sobreclassificação. No estudo, as alternativas vão ser os tanques de volume menor do que 500 metros cúbicos, o que totaliza 14 campos da onde foi estudado. Os critérios eles vão ser estabelecidos com base na pesquisa bibliográfica e na aplicação do método Fram, com o propósito de se classificar os riscos relacionados à corrosão atmosférica. Para determinar as relações de preferência, o método ele estabelece 3 fatores fundamentais de comparação de cada critério entre as alternativas e os limites de classe pré-definidos. Então, a gente tem a preferência fraca, a preferência forte e o veto. Então, a preferência fraca é quando existem razões claras e positivas que implicam uma preferência em favor de uma das duas alternativas, mas essas razões são insuficientes para que seja assumida uma preferência estrita, forte, em favor desta. A preferência forte é quando existem razões claras e positivas que justificam uma preferência significativa em favor de uma das duas alternativas. E o veto é o limite definido que fixa um valor de diferente para cada critério, a partir do qual não será aceita a sobreclassificação entre as alternativas. A atribuição de pesos ele utiliza uma adaptação do método SAPIV.
que requer dos decisores, no caso os autores, a realização de uma comparação paritária entre os critérios, resultando na geração dos pesos. Já a relação de sobreclassificação é adotado um nível de corte, que se indica se a credibilidade é suficiente para aceitar a sobreclassificação. Então, a atribuição é realizada de maneira arbitrária e ela varia de 0,5 a 1. Quando ele chega mais perto a 1, é uma condição mais exigente. O método utilizado foi o ElectriMo e utilizado também no software ElectriMo Web, desenvolvido por Costa, no ano de 2021. Como já tinha falado anteriormente, as alternativas do estudo de caso são os tanques com volume menor que 500 metros cúbicos em operação no terminal de armazenagem em área costeira, totalizando 14. Já os critérios foi utilizado o levantamento bibliográfico e a aplicação do método FRAM. Então, falando um pouquinho sobre a aplicação desse método, foi utilizada a etapa 1 e 2. Então, aqui a gente tem a representação do terminal como sistema sociotécnico, de acordo com esse método. Então, aqui as bolinhas são as descrições das atividades no terminais relacionadas ao gerenciamento da integridade dos tanques e as atividades que interrelacionam com estas, podendo gerar uma influência tanto positiva quanto negativa. As atividades aqui de borda cinza representam as atividades de controle dos tanques. Já as laranjas são atividades do processo de gestão da integridade, as verdes, atividades de inspeções, as azul, atividades de processos de operação e a borda amarela são atividades do processo de manutenção. Aqui as linhas a gente pode ver que são as interrelações entre essas atividades. Após a aplicação do método FRAM, foram escolhidos os critérios de avaliação que estão aqui no formato de tabela. Então, a gente tem o critério, que foram escolhidos 6, o tipo, a unidade e o monotônico. O monotônico é o objetivo que a gente espera desse critério. Então, se for de custo, a gente espera minimizar e se for de lucro, a gente espera maximizar. Então, os critérios escolhidos foram tempo de operação, área do teto, área do costado, avaliação visual do teto, avaliação visual do costado. É válido mencionar que os critérios 4 e 5, os dados foram obtidos através de visita técnica. Já os critérios 1, 2, 3 e 6, os dados foram obtidos através dos registros históricos. Aqui é apresentado a tabela de dados, então as alternativas aqui de A a N são os 14 tanques e aqui os 6 critérios mostrados no slide anterior. Aqui a gente tem as relações de preferência entre os critérios, foram pautadas pela experiência dos autores e a gente tem também o peso, que foi uma adaptação do método SAPEV. Foram utilizadas 3 classes para a distribuição das alternativas, o risco baixo, médio e alto, e também foi considerado o lambda mínimo de 0,5. Por meio do software foi aplicado o método ElectriMo, e aqui eu já apresento o resultado final da classificação das alternativas. Então, aqui a gente tem os 14 tanques, e a sua classificação, se ele é risco alto, médio ou baixo. Aqui na análise de resultados, é importante mencionar que os autores verificaram que os tanques categorizados com risco alto, eles possuem características comuns, como tempo de operação, maiores áreas de chapas expostas à atmosfera, resultados de avaliações visuais ruins e estão com a inspeção vencida. Um caso particular, que é o tanque A, que também deu uma classificação de risco alta, chamou a atenção, visto que o tanque está com a inspeção em dia e as avaliações de inspeção visuais foram consideradas como regulares. Mas tem um ponto negativo, que são por ser um dos maiores tanques e com maior tempo de operação também. Por fim, conclui-se que a utilização do método ElectriMo foi efetiva para classificar os tanques em seus riscos, alto, médio e baixo. E esse direcionamento pode ser utilizado para o planejamento de campanhas de inspeção com o objetivo de se validar a avaliação realizada. E o uso do método FRAM mostrou interessante para o entendimento
do cenário, trazendo mais clareza ao contexto complexo do terminal e os potenciais pontos de variabilidade que podem trazer distúrbios para o sistema. É isso, obrigada. Aqui está a bibliografia.